A gente continua acompanhando o drama nas regiões urbanas, com casas alagadas, também o comércio severamente impactado, mas há também um prejuízo para o setor do agronegócio, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de grãos, inclusive. Por conta disso, o governo federal avalia, inclusive, importar grãos de outros países para mitigar essa situação, importar arroz e feijão após essa crise. O José Maria Trindade está monitorando essa situação. Já há uma sinalização nesse sentido? Bateram o martelo ou por enquanto eles estão aventando essa possibilidade, hein, Zé? Do agronegócio no Rio Grande do Sul, ele tem uma característica especial, produz alimentos aqui para o Brasil. 80% dos alimentos produzidos vêm exatamente da região sul. E diante desta tragédia houve o comprometimento de áreas importantes, inclusive áreas de soja também, mas muito de alimentos, proteína animal e alimentos de consumo, como o trigo e o arroz e o feijão. O ministro da Agricultura, ele ligou para setores lá no Rio Grande do Sul, conversou com produtores, né? Viu a real situação e, inclusive, com os presidentes de cooperativas e de associações. Existem muitas organizações que produzem alimento e fazem a venda, né? Através de cooperativas. A decisão é importar 1 milhão de toneladas de arroz pronto para o consumo, né? Descascado e já embalado. E também feijão. Mas ainda abrir a possibilidade de importação de outros alimentos, privilegiando aqui o Mercosul exatamente pela facilidade, agilidade. Soou um gongo, ou seja, o sinal no governo sobre a possibilidade de especulação. Logo depois de uma restrição de oferta, né? Que é uma escassez de qualquer produto, não é só alimento, mas é muito alimento, e o preço sobe. E a inflação nesse setor de alimentação já é mais alta do que nos outros setores. Isso provoca já uma grande preocupação. O governo estava monitorando a produção de alimentos. Portanto, há uma decisão, sim, de importar arroz e feijão, e arroz já beneficiado. Isso vai acabar dando vantagens aí aos argentinos e outros países que produzem grãos e que podem trazer rapidamente para o Brasil. A ideia é importar através da Conab, que é a Companhia de Alimentação, né? E mostra que o governo errou, né? Não é esse, mas os governos aí erraram em não manter aquele famoso estoque regulador, que é insuficiente agora para uma situação de emergência como esta do Rio Grande do Sul. A safra foi dizimada, é preciso plantar de novo, e as coisas na agricultura, elas acontecem 6 meses, 1 ano depois do plantio. Tá certo, eu vou chamar também o Roberto Mota, só destacando a informação para você que nos acompanha, porque essas enchentes, esse mau tempo no Rio Grande do Sul, impactou no setor do agronegócio e causou um prejuízo estimado de 423 milhões de reais para o setor, inclusive relembrando que esse é um dos estados que produzem maior quantidade de grãos em todo o Brasil, certamente no ranking do top 5 daqueles estados que produzem a maior quantidade de grãos. Mota, pode ser uma saída, importação de arroz e feijão de países vizinhos após essa crise? Eu acho precipitado falar disso, né, nesse momento. Primeiro porque o Brasil tem um dos maiores setores de agro do mundo. Não me parece que com pessoas desaparecidas, uma quantidade grande de mortos, possibilidade de doença e anomia, a ausência do Estado, que é o que a gente está se verificando, eu acho que importação de alimentos provavelmente deve vir lá na 15ª posição na lista de prioridade. Mas a gente está no Brasil, nós temos esses políticos aí. E aí eu queria dar a palavra, Caniato, para uma pessoa que está na linha de frente, lá no Rio Grande do Sul. É o Antônio Gornati. O Antônio é amigo de um grande amigo meu. E o Antônio acabou de fazer uma postagem aqui nas redes sociais que eu queria ler. O Antônio diz o seguinte: frustração é a palavra que me define nesse momento. Frustração, quase vergonha, com a falta de preparo das instituições públicas
para lidar com emergências e com tomada de decisão. Frustração, quase vergonha, pela postura do governo federal diante da burocracia que impede a chegada de recursos. Vergonha da falta de preparo e da pouca velocidade de ação para abrirem rapidamente acessos e cuidarem da segurança noturna. E olha o que ele diz. Registro, porém, uma brigada militar e um corpo de bombeiros atuantes e proativos. Mas eu achei que nós iríamos melhorar na organização com o passar dos dias. Não está acontecendo. E aí ele termina. Eu paro por aqui e volto ao Menino Deus. Menino Deus é um bairro lá de Porto Alegre, onde só se deu a ordem de evacuação depois que a água já tinha subido. Pois é, você, Cristiano Beraldo, o Mota trouxe uma reflexão sobre a necessidade ou não de importar esses grãos neste momento. Talvez fique para uma segunda etapa, já que a prioridade número 0 é com as pessoas, né? Resgatar aqueles que estão isolados ainda, não querem deixar suas casas, ou naturalmente para localizar os desaparecidos. Agora, nessa coletiva, pronunciamento do governador Eduardo Leite, ele foi questionado por uma jornalista sobre as dificuldades logísticas, preocupação, claro, com o desabastecimento. Várias estradas e vias estão bloqueadas e há um temor de que os mercados não consigam receber os insumos que vêm de centros de distribuição de outras localidades do estado e também de outros estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, estados do Centro-Oeste, por aí vai. Ele diz que, por enquanto, não há risco de desabastecimento e há uma preocupação nesse sentido para atender às demandas da população. E ele falou, claro, obviamente, produtos premium, né? Cortes especiais de carnes, essas coisas, certamente vai faltar. Mas o que é mais importante, essencial, fundamental, isso não há nada no radar que indique falta desses itens. Qual é a sua avaliação sobre essa possibilidade de importação de arroz e feijão? É algo para ser, uma decisão para ser tomada nesse momento, Beraldo? Acho engraçado, porque não é o MST o maior produtor de arroz do Brasil? Não é o MST que coloca comida no prato da família brasileira? Cadê o MST agora? Cadê as declarações do MST? Quais são as providências que o MST vai tomar para poder suprir o povo do Rio Grande do Sul que não tem arroz? A gente realmente vai vendo essas coisas acontecendo e as pessoas vão se manifestando, esquecendo o que disseram ontem, esquecendo o discurso que vem sustentando. Aí pronto, nossa, quando tem algo que é realmente sério, aí eles não podem recorrer ao MST. Aí tem que falar em importação de alimento. E aí daqui a pouco a gente já vai ver um salvador da pátria aí, alguma empresa que vai providenciar a importação desses alimentos. E aí daqui a uns 6 meses, ou menos, a gente vai descobrir o que estava por trás de toda essa preocupação repentina de que vamos ter que importar alimentos. Então, a discussão ela fica realmente muito rasa no Brasil, porque a gente não vê, e eu tenho relatos aqui, o Mota leu o relato de uma pessoa conhecida a ele, eu tenho relatos aqui de pessoas que estão absolutamente desesperadas, porque estão com fome, porque estão com sede, porque estão expostas à doença. E aí quem está querendo ajudar não pode. Vi várias cenas, pessoas sendo impedidas de ajudar. Mas cadê o comando? Cadê o controle, o protocolo? O que fazer no momento desse de novo? Não é que é uma coisa inédita. Em setembro, há menos de um ano, aconteceu no Rio Grande do Sul, em mais de 100 municípios, um desastre não das mesmas proporções, mas extremamente grave. E o prefeito estava nos falando uma pena que cortou o sinal do prefeito de Bento Gonçalves, que estava afirmando aquilo que eu já havia dito. Não foi feito nenhum investimento a sério. E o prefeito dizia, é preciso fazer um estudo nas barragens que estão aqui no entorno de Bento Gonçalves. Mas como é que não fizeram um estudo, Caniato? Como é que não fizeram um estudo? Há soluções no mundo inteiro para este tipo de situação, porque nós não estamos falando... O Mota citou o caso de Nova Orleans. A dinâmica do furacão é completamente diferente do que nós estamos vendo aqui.
Aqui nós estamos falando de barragens que romperam, chuvas em excesso que foram provocando uma série de consequências, porque a infraestrutura é ridícula no Rio Grande do Sul e no Brasil. E mesmo com o alerta de setembro, nada fizeram. Aí agora a preocupação é importar arroz e feijão. Realmente, Caniato, é um assunto que me tira do sério. Tá certo, eu vou passar para o Zé Maria. Antes, tem uma atualização, porque o Senado aprovou aquele projeto de decreto legislativo do presidente Lula, que inclusive reconhece o estado de calamidade pública no país para atendimento às cidades atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul. Essa medida dá aval para que o legislativo repasse verbas às regiões alagadas sem necessariamente precisar cumprir todas aquelas regras fiscais. O relator do texto foi o senador Paulo Paim, do PT, que é do estado gaúcho. Esse texto já foi aprovado pela Câmara e agora depende apenas da promulgação para começar a valer. Zé Maria, então, com a aprovação dessa medida, tende a ser muito mais ágil a liberação dos recursos, é isso? É exatamente isso. Houve uma união de esforços, né? Supremo, Palácio do Planalto e Congresso Nacional com os presidentes, e ali houve um debate exatamente sobre a quebra da burocracia sem afrouxar demais os laços de controle de dinheiro público e garantir que o gestor que está fazendo neste momento ações emergenciais não seja processado no futuro. Eu sei, me falar de um debate dentro do Palácio do Planalto, dizendo, gente, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, eles vão esquecer dessa emergência e vão julgar esses atos que estamos fazendo agora. Daí a ideia de dar esta segurança jurídica. Saíram da reunião no Palácio do Planalto, os presidentes da Câmara e do Senado, prometendo exatamente isso, aprovando a toca de caixa as medidas para cortar a burocracia. Não dá para centralizar toda a ação no governo federal, porque algumas atividades, algumas ações são próprias do governo estadual, né? E não dá para o governador do Rio Grande do Sul também fazer essa liderança, porque cada município está com um problema diferente. Nós ouvimos aqui o relato do prefeito dizendo que o problema lá é desmoronamento, é isolamento de áreas e a possibilidade de quebra de barragens. Então, existem vários problemas. Todas essas ações estão sendo realizadas e mostram exatamente que é preciso criar um organismo nacional para coordenar, através de profissionais treinados e tal, uma reação, porque nenhum município e nenhum estado está suficientemente equipado e preparado para a reação de uma tragédia deste tamanho. É preciso mostrar que a situação do Rio Grande do Sul é, assim, muito grande, é a maior da história. Então, infelizmente, não dava para remediar a todos, mas mostrou uma deficiência muito séria no Brasil, que é a falta de um órgão que pudesse fazer isso. E ligaram dizendo, olha, tem a Defesa Civil ligada ao Ministério aqui na Esplanada, sim, mas não tem estrutura, tem pouquíssimo estoque de água, de colchões e de produtos que são usados assim numa emergência. Eles têm e têm até uma certa experiência, mas não nesta magnitude. Por isso as Forças Armadas foram diretamente para lá e eu achei isso muito importante. O Exército está trabalhando, fazendo pontes lá, eles têm a tecnologia de fazer a ponte rapidamente, né? A ponte de campanha, a Marinha montando hospitais, enfim, há uma ação total e que é preciso definir ali a função de cada um. Para ter uma ideia da desorganização, o governador, a gente comentou aqui, fez o apelo pela internet, pelas plataformas digitais, e o presidente Lula respondeu também da mesma forma, publicamente pelas plataformas. Então, assim, para ter uma ideia de que é preciso algo para unir o Brasil e saber o que cada um faz diante de um processo assim, inclusive a segurança jurídica para isso.